A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes, terceiro coordenador da EBD da IADIO e coordenador do SECOM, Centro de Capacitação e Orientação Ministerial. Estamos aqui mais uma vez para gravar a pré-aula da lição número 12. Eu quero aqui agradecer ao pastor Sérgio Melfior pela oportunidade, também o nosso coordenador geral da EBD, pastor Josias Rosa. Lição de número 12, que tem como tema Vivendo no Espírito. Textuário dessa lição: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Verdade prática: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25, que irá tratar, Paulo vai retratar aqui, as obras da carne e o fruto do Espírito. Estaremos lendo posterior nos próximos tópicos. Introdução desta lição. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10 e 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a bondade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. E esta é a ênfase desta lição: andar em Espírito. E já vamos ver o que é isso, andar em Espírito. Tópico 1, a vida no Espírito. Ponto 1, andando em Espírito. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esta carreira, ela existe. Todo salvo, todo aquele que aceita Jesus, ele inicia nesta carreira, e vamos ver no decorrer dessa lição esse caminho que o crente trilha. Lembrando do livro O Peregrino, é um caminho da saída da cidade de destruição até a cidade celestial. Esse livro que é muito importante, essa leitura, O Peregrino, vai trazer de forma metafórica esta caminhada do homem em direção a Canaã celestial, andando em Espírito. Digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5 e 16. A concupiscência seria os desejos da carne, que tentam tirar esse indivíduo desse caminho que agora ele escolheu e está trilhando, que é caminhando para o céu. A direção desse caminho é o céu, é a cidade celestial. E vemos que as concupiscências da carne, ela tenta tirar o indivíduo deste caminho. Ponto 2. Por que andar em Espírito? Sabemos que quando a pessoa aceita a Jesus, acontece na vida dele as maravilhas da graça. Sendo uma delas, o selo com o Espírito Santo. E sabemos que agora, lendo Lucas 11, Jesus vai falar que a casa está adornada, e quem adornou esta casa é o Espírito Santo, quando adentra
ao coração do homem, e esse coração agora passa a ser morada do Espírito Santo. E também Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, dizendo: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo. Ele habita realmente em nosso coração. E quando o Espírito Santo habita no coração do homem, e eu estou falando por que andar em espírito, é a pergunta do comentarista aqui no ponto 2, quando você anda em espírito, você é orientado pelo Espírito Santo. Em todos os seus caminhos, quando você vai fazer algo que desagrada o Espírito Santo, ele vai sinalizar, ele vai dizer aqui não. Porque realmente o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto, o nosso professor, e nos orienta, está conosco, nos orientando e sempre fazendo entendermos que aquilo não agrada o Espírito Santo. Então andar em espírito é importante. E Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, como andava antes, mas segundo o Espírito. Ele anda segundo o Espírito, sobre a orientação do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Então a pessoa que ela é selada com o Espírito Santo, quando ele aceita Jesus, e isto é algo evidente na vida daquele que aceita Jesus, porque antes de ser selado com o Espírito Santo, antes dele ser morada do Espírito Santo, ele lia a Bíblia e não entendia nada. Mas agora o Espírito Santo, o professor, ele vai instruir, ele lê a Bíblia e começa a chorar, ele começa a entender o que a palavra de Deus está falando. Ele ouve uma mensagem e ele é instruído pelo Espírito Santo a compreender aquela mensagem. Antes ele não compreendia a mensagem do Evangelho. Quando ele escuta um hino, ele se quebranta na presença do Senhor, porque o Espírito Santo que habita nele faz ele sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo em sua vida. Se é uma irmã, ela está lavando roupa, está sentindo a presença do Espírito Santo, quando se lembra de um texto bíblico ou de um hino que ela ouviu na igreja. E assim por diante, no ônibus, no trabalho, o Espírito Santo passa a fazer parte do cotidiano do indivíduo. E já vimos em lições passadas que esta é uma experiência anterior ao batismo no Espírito Santo, não é a mesma experiência, mas esta é realmente quando o homem é selado com o Espírito Santo e o seu coração passa a ser morada do Espírito Santo, antagônico ao batismo no Espírito Santo, que ele irá buscar e poderá receber também esse revestimento de poder com um propósito que é a propagação do Evangelho. Então vemos que o motivo da razão por que andar em espírito. Ponto 3. Como andar em espírito? Não é fácil andar em espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que buscamos as coisas que não agradam a Deus. Isto é uma grande verdade que o comentarista escreve aqui no ponto 3. Lembrando do pecado original e desse DNA pecaminoso que todos nós temos. O homem foi corrompido lá no Éden. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós vemos que Deus viu, olhou para o homem e viu que a inclinação do homem era realmente para o mal. E no pecado original, aconteceu no homem algo chamado na teologia de depravação total. E essa só pode ser restaurada pelo Espírito Santo, que é o primeiro passo da conversão, a restauração do altar do livre-arbítrio. E vemos que realmente essa depravação total está no homem. E Romanos 5:12, Paulo vai escrever: por um homem entrou o pecado no mundo,
e com o pecado a morte. E isso chegou até nós. Sabemos que a inclinação do homem realmente é para o mal, para o pecado. E esta é uma preocupação do apóstolo Paulo. Romanos 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos precisam de um Salvador. Todos precisam se despir deste velho homem contaminado pelo Éden. Todos precisam chegar à salvação e andar em espírito para ter uma vida avivada. Todos. E quando a Bíblia fala todos, realmente todos necessitam de um Salvador. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vemos que realmente nós necessitamos de um Salvador e nós necessitamos realmente andar em espírito. Tópico 2, o confronto entre a carne e o espírito. Razão tinha Paulo quando escreveu em Romanos capítulo 7, ele vai fazer um contraponto entre a carne e o espírito nesse capítulo de Romanos, e vemos que ele vai falar assim no versículo 19, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Falando a respeito dessa inclinação do homem para o mal. E veja que realmente isso acontece desde a infância, a inclinação do homem para o mal. Precisa ser orientado, o homem precisa ter um encontro com Deus, o homem precisa andar em espírito e deixar as obras da carne, essa tendência para o mal de lado e andar em espírito, sendo orientado pelo Espírito Santo. E ele vai continuar dizendo em Romanos 7, 24, miserável o homem que sou. Agora ele olha para esse corpo corruptível, que foi corrompido pelo pecado, e diz, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta de Romanos 7, 24 está na ressurreição, que Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Caindo por terra, então, este DNA pecaminoso, esta herança maldita do Éden, agora o homem com um corpo transformado. Veja que realmente a corrupção desse corpo e a mortalidade que entrou pelo pecado cairá por terra, e ele vai continuar dizendo, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Então veja que realmente Paulo dá resposta a isso, mas aqui ele está fazendo uma indagação. Tópico 2, o confronto entre a carne e o espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Aqui, o autor vai dizer que há uma luta constante, e realmente essa luta existe. O velho homem, antes do indivíduo aceitar a Jesus, ele tinha uma conduta pecaminosa. E esse velho homem, às vezes, quer tomar o comando. E veja que Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, capítulo 4, dizendo, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é gerado. Esse novo homem que agora foi gerado por Deus, ele teve um novo nascimento, mas as atitudes do velho homem sempre estão batendo a porta. Deus disse a Caim, lá em Gênesis, dizendo, Caim, o pecado está à porta. Está dizendo, vigia, o pecado está à porta. O velho homem sempre quer entrar novamente no comando,
Mas aquele que anda em espírito, ele é orientado por ele, e as atitudes do velho homem ficarão realmente crucificadas com Cristo, e ele não, realmente, o velho homem não vai entrar no comando, mas o novo homem que agora foi gerado por Deus, que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, ele está no comando. Porque sabemos que em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, um homem conhecedor da lei, ele vai até Jesus, e Jesus vai lhe ensinar algo simples, que ele não entendia, e que o homem tem que entender, que é necessário para o homem que não conhece a Jesus, nascer de novo. E esse nascer de novo, o velho homem está morto agora. O novo homem, que segundo Deus é gerado, está no comando. Ele nasceu de novo, um novo nascimento. E esse novo nascimento, o novo homem, ele realmente é uma outra pessoa. Paulo vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As demais coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que anda em espírito, tudo se fez novo em sua vida. A sua vida foi renovada. Antes ele andava conforme as regras desse mundo. Estava sob o poder do pecado, escravizado pelo pecado. Mas agora, após ter um encontro com Jesus, ele vive uma novidade de vida. É realmente um novo homem. E esta luta da carne e o espírito sempre haverá no homem. Ainda que ele é um novo homem, mas esta luta, desde o momento que você levanta da sua cama, esta luta vai ser travada dentro de você. Carne e o espírito. E um sábio disse, parafraseando Gálatas capítulo 5, as obras da carne e o fruto do espírito, um sábio disse que é como dois cães lutando dentro de nós. Até algumas parábolas que falam a respeito desta luta, alguns fizeram algumas fábulas a respeito, mas eu quero me ater aos fatos, que são dois cães lutando. E qual irá vencer esta luta? O cão que representa a carne ou o cão que representa o espírito? A carne não quer que você vá aos cultos, a carne não quer que você faça as coisas de Deus, a carne quer que você durma no domingo até às 10, meio-dia, ou assim por diante, o seu corpo pede isso. A carne realmente luta contra o espírito e também do lado pecaminoso, que vamos ver já o que a carne quer, que é a concupiscência da carne, que são os desejos desenfreados da carne. Ela sempre quer aquilo que é realmente a sua predisposição, que é o mal. A carne quer lutar contra o espírito, e o espírito quer que o homem esteja na presença de Deus, andando em espírito. E quem irá vencer esta luta diária? Aquele que estiver melhor alimentado. Tem pessoas que alimentam mais a carne. A carne sempre irá vencê-lo. Se ele fumava, ele fica longe daquilo que é realmente a sua fraqueza. Propagandas, amigos e assim por diante, porque aquilo é a sua fraqueza. Se ele está alimentando a carne, logo ele irá cair, a carne irá vencer. Mas se você não alimentar a carne, porque não preciso aqui dar exemplos de como alimentar a carne, levar o homem de volta ao estado do velho homem, o velho homem nervoso, bravo, violento, com vícios e assim por diante. Este homem está crucificado com Cristo. A carne não pode ter
vazão em você mais. Agora você anda em espírito. Se alimenta a carne sempre vai estar em evidência na vida do homem. E tendo atitudes do velho homem, a carne sempre irá vencer esta luta. Mas se você alimentar o espírito irá vencer a carne. E como alimenta o espírito? Uma vida devocional. E estamos falando de um avivamento, vindo por andar em espírito, um avivamento pessoal. E quando realmente você alimenta o espírito, você vive um avivamento pessoal, uma vida de quebrantamento, leitura da palavra, de oração, uma vida devocional diante de Deus. Se o indivíduo acorda, ele ora, lê a Bíblia antes de trabalhar, ele está ligado em espírito, ele está no ônibus, está pensando em Deus, ele está no trabalho, está pensando num texto bíblico, ele está fazendo, a mulher está fazendo os seus afazeres e está pensando nas coisas de Deus. É evidente que esse indivíduo, o espírito sempre vai vencer a carne. A carne sempre vai dar as suas investidas, as tentações sempre virão sobre o homem. E isto é evidente. Martinho Lutero disse que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, que quer dizer realmente as tentações que vêm ao homem. Todos são tentados. Mas Martinho Lutero diz, mas não podemos deixar que essas aves façam ninhos em nossas cabeças. Porque nós vencemos, a tentação deve ser vencida. E quando você lê lá em Tiago, no capítulo 1, falando a respeito da tentação, você vai entender que ela tem que ser vencida. Diferente da provação. A provação você passa, mas a tentação deve ser vencida. E aquele que anda em espírito, aquele que alimenta o espírito sempre vencerá a carne. E ele será um homem espiritual. Ela será uma mulher espiritual que vence a carne, vence os desejos da carne. E cada um tem uma fraqueza, cada um sabe. O que calça a bota sabe onde dói. Então fuja das suas fraquezas. Alimente o espírito. Cuidado em chegar muito próximo da sua árvore. Eva chegou muito próximo da árvore e foi vencida pela serpente. Qual é a sua árvore? Aquela que te faz errar, é a sua fraqueza, é aquilo que o seu velho homem quer, mas esse desejo deve ser vencido. Esse desejo vai ser vencido se você alimentar o espírito. O espírito vencerá esta luta, os dois cães lutando. Sempre aquele que representa o espírito vencerá, porque ele está alimentado, ele está mais forte. Você está forte espiritualmente e o seu espírito vencerá esta luta. O espírito vencerá esta luta e você viverá e andará em espírito, agradando a Deus. Ponto 2. As obras da carne. Importante ler aqui na leitura bíblica em classe, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, obra da carne, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, é obra da carne também heresia, cuidado, invejas, homicídios, literal e figurado, bebedices, também é obra da carne, cuidado, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, quem os comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo que quem comete tal coisas, lê esse texto
e veja se você não está enquadrado nas obras da carne, porque estes não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. E realmente a palavra de Deus nos confronta. Esta palavra nos confronta. E como Tiago escreveu, aquele que lê e não aplica, ele é como aquele que olha no espelho e vê que não precisa mudar nada. Mas quando olhamos para o espelho nos confronta e sempre vemos que tem algo a ser mudado e melhorado. E assim é a palavra de Deus, ela nos confronta. Vamos para frente. Não viva as obras da carne. Tópico 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O caráter cristão é gerado no novo convertido, ele é praticando o fruto do Espírito. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Sabemos que é um paradoxo alguém dizer que tem dons e não ter frutos. Aquele que tem dons realmente vai refletir os frutos do Espírito. E é evidente que é preciso fazer uso dos dons e também viver os frutos. Aquele que tem dons também tem que ter frutos, que é a prática dos dons. Você tem que realmente ter frutos em sua vida, porque alguns que manifestam alguns dons, mas não tem frutos nenhum. Então, aqui o comentarista vai dizer que é apenas para se exibir, mas não é o seu caso, não é o meu caso. Vamos ter frutos, uma vida, um avivamento pessoal que gera na igreja frutos. Você está envolvido no discipulado, no evangelismo, visitas, assistências sociais e assim por diante. É aquele que vive realmente uma vida. Ser uma pessoa avivada, ela também deve ser não só avivada, porque o avivamento, como sempre falamos, quando falamos a respeito de avivamento e de batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que é uma imersão no Espírito Santo, que o homem é cheio do Espírito Santo, ele tem uma prerrogativa, ele tem uma razão, ele tem um propósito, que era ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha. Então, o propósito de ser cheio é realmente ter frutos, ser um propagador do Evangelho, estar trabalhando em prol da igreja, do crescimento da igreja na terra, propagando o Evangelho, discipulando, visitando e fazendo muitas coisas que dá para ser feito, como a nossa igreja IADIO está fazendo, todos os departamentos envolvidos, fazendo realmente parecer o fruto do Espírito, o fruto que está em você, ele vai ser visível, porque você vai praticar o fruto do Espírito. Então, indo para frente, na leitura, vamos ler o que é o fruto do Espírito. Lembrando aqui que o fruto, Paulo falou de obras no plural, mas o fruto no singular, fruto do Espírito, porque é um fruto só. É como uma tangerina ou uma laranja, que é um fruto com vários gomos. E vamos ver esses gomos agora, deste fruto, o único fruto, a mesma essência, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então veja, quem vive o fruto do Espírito é uma pessoa realmente que está caminhando para o céu. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne. A carne está crucificada, está presa, com as suas paixões e concupiscências, os seus desejos, suas paixões, a carne está presa, está crucificada com Cristo, como escreveu Paulo.
Se vivermos no Espírito, andemos também em Espírito. Esses são os gomos desse fruto do Espírito. E veja que começa falando a respeito do amor. Que coisa maravilhosa, aquele que ama. E Jesus falou, sintetizou o decálogo, os mandamentos em um só. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja que é amor. Tudo é o amor. Os 9 aspectos do fruto do Espírito, falando aqui de amor ou caridade, que é a prática do amor, do grego ágape, é mais que filantropia, é mais do que alguns estão ensinando aí. Amor vai além disso. Ponto 3, contra o fruto do Espírito não há lei. Nós vimos que a carne está crucificada, com suas paixões e concupiscências, os desejos da carne. O homem que anda cumprindo as obras da carne, este modo de andar e viver, é o modo do homem andar mais baixo, longe de Deus, próximo do inferno. Mas o inferno é para baixo? É para baixo. Provérbios 15, 24, a Bíblia diz, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Veja que realmente o modo de andar mais longe de Deus, ele é o Altíssimo, está lá em cima. E o homem andando lá embaixo, praticando as obras da carne, ele está longe de Deus e está caminhando para a perdição. E o modo de andar mais alto, mais próximo de Deus, é cumprindo o fruto do Espírito. Ele está caminhando para o céu. É evidente que os caminhos, estão falando de andar, é importante, se está falando de andar, fala de caminho. Andar em Espírito ou andar conforme os desejos da carne. São caminhos antagônicos, caminhos diferentes, que Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, falando da porta estreita e da porta larga, que tem 2 caminhos, depois da porta tem o caminho apertado e o caminho largo, cheio de facilidades, só que cada um tem um destino. O caminho estreito, apertado, que é com dificuldade, ele chega ao céu. Esse é o destino, é a Canaã celestial. É a cidade celestial, a qual nós estamos caminhando para ela. E a porta larga conduz ao homem, Jesus vai dizer que a porta larga conduz o homem à perdição. São caminhos com sentidos diferentes. Por isso se dizia, os antigos, que quando o indivíduo aceitava Jesus, ele havia se convertido. O que quer dizer conversão? Quem serviu, como eu, talvez estou falando com pessoas que são do exército ou da polícia militar e assim por diante, sabe, conhece muito bem essa palavra, conversão. É mudança de sentido. A pessoa estava caminhando para o inferno, cumprindo as obras da carne em sua vida, ela estava caminhando para o inferno. Mas agora ela se converteu, ela mudou o caminho. Ela estava caminhando para o inferno, agora a sua direção é para o céu. Por isso que o crente, por isso que o cristão, aquele que aceita Jesus, ele se converte e agora anda na contramão do mundo. O mundo cumpre as obras da carne, mas o cristão, ele anda em espírito e está andando para o céu. Um vai para o céu, o outro para o inferno. Precisamos realmente escolher o nosso caminho, que você escolha o caminho que leva o homem ao céu. As obras da carne, o caminho das obras da carne leva o homem para o inferno. Mas aquele que anda em espírito está caminhando para o céu. O fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante.
Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 23 ao 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Tem que ter a prática do fruto do Espírito em sua vida. Não apenas os dons, mas também é evidente que a pessoa que tem dom, ela manifesta o fruto. Se forem acompanhados do fruto do Espírito, isso é, viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Aqui o comentarista está dizendo algo importantíssimo, que ter uma vida avivada não é só aqueles que se alegram no culto, isso é muito bom, nós somos pentecostais e nós incentivamos esta manifestação do poder de Deus em nossos cultos, que é bíblica e renova o povo. Mas também não é só isso. Tem que refletir no seu cotidiano, na sua vida pessoal, tendo realmente uma vida avivada por onde quer que você passe, onde você estiver inserido, praticando o fruto do Espírito, a prática da vida cristã. Isto é importantíssimo na vida da pessoa que é uma pessoa avivada. Quem anda em Espírito está caminhando para o céu. Quem anda na carne está caminhando para o inferno. Sintetizando esta lição, é isso, exatamente isso, que nós estamos aprendendo hoje. Conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito e não andam conforme as concupiscências da carne, segundo Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, ele tem o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5,22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Andemos em Espírito. Ande em Espírito. Seja uma pessoa avivada. Não só na igreja, na sociedade, no trabalho, na faculdade, na escola. Viva isso. E você realmente será uma pessoa avivada. Deus quer que você seja uma pessoa avivada. Na igreja e em todos os lugares. Seja uma pessoa avivada. A nossa igreja, IADIO, está vivendo um grande avivamento. Todos os departamentos estão envolvidos em atividades que estão incendiando a cidade. Seja um adolescente avivado, seja um jovem avivado, seja realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus avivada, uma criança avivada. Ande em Espírito. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o nosso pastor presidente pela oportunidade, pastor Sérgio Melfior, e também o nosso coordenador geral da EBD, pastor Josias Rosa, que faz um brilhante trabalho na EBD. Estamos ao lado dele ali fazendo a obra de Deus, e é uma alegria trabalhar na área de ensino da nossa igreja, que é tão importante. Deus abençoe a todos. Um abraço a você, professor, a você, aluno, que a sua aula seja magnífica. Deus abençoe a todos. O meu abraço.